Sermos consciência permite coisas incríveis. E é para aí que vamos caminhar. Após este grande turbilhão, e enquanto estamos no turbilhão, é quando começamos a perceber que podemos mudar muita coisa e escolher verdadeiramente muita coisa que não é escolhida por nós no coletivo e que parece ser uma escolha nossa, verdadeira, vinda de nós. Fica muito difícil em certos momentos perceber o que é nosso e o que é dos outros, porque está tão interiorizado na mente, como nós nos identificamos com a mente, pensamos que é nosso. Ok, e só conseguiremos, e há maneiras de fazermos um trabalho de consciência, com a consciência que somos, para retirar de nós essa dúvida e chegar àquilo que é para nós, de facto, a nossa verdadeira escolha consciente, a nossa decisão consciente, a nossa, a nossa preferência ou o nosso discernimento mesmo. Ele está à flor da pele, está muito presente em nós, mas nós temos umas talas, é como desculpem fazer este exemplo, mas é como aos burros que só veem numa direção, porque têm aquelas talas, para não se desviarem e não se distraírem no caminho. Nós vivemos com essas talas milénios, como seres humanos, a focar as coisas de uma forma muito limitada, muito pequenina. Foi abrindo ligeiramente ao longo dos séculos e milénios, mas ainda estamos com uma tecnologia fantástica, um avanço fantástico em uma série de coisas, mas em relação a nós continuamos a ver-nos como aquele corpo desajeitado que achamos que temos, aquela mente cheia de problemas e limitações, e é tudo o que nos é dado viver e perceber. Os seres humanos desta terra, dentro de poucos anos, vão precisar ou de se ir embora ou de se ajustar com uma consciência à altura daquilo que já está a ser feito noutros níveis. Porque este desnível não vai ser compatível por muito tempo. Porque se não houver seres conscientes capazes de escolherem isto para si próprios e de se abrirem e serem os tais faróis e as tais luzes que iluminam o coletivo e que são exemplo demonstrativo mesmo do que é viver em consciência e viver em desfrute, em abundância, em criatividade, em equilíbrio, em, em, em símbolo de uma vida que vale a pena ser vivida, de dignidade e de abertura total a potenciais incríveis. Os seres humanos, se não fizerem isto, alguns seres humanos, isto é, se não houver uma onda de seres humanos que abram e se transformem ao ponto de se tornarem âncoras de nova consciência, se isso não acontecer, o que acontece é que o desenvolvimento tecnológico vai abafar de tal forma as pessoas que deixam de ser pequenas pessoas, como são agora, passam a ser robôs a definhar, em última análise é uma destruição da própria humanidade. Se existirmos como seres que não precisamos de andar a evangelizar ninguém, a nossa simples presença é suficiente para equilibrar o coletivo, para criar novos ajustes no crescimento do fazer e na expansão do ser, ao mesmo tempo, e conseguir um equilíbrio fantástico para uma terra renascida e iluminada. E podemos pensar que isto é um discurso um bocadinho poético ou filosófico, mas não é nada poético, nem é filosófico. Estamos no meio do turbilhão e estamos a ver o que está a acontecer, e a Terra, a vida, o universo, seja lá o que quisermos chamar, ou Deus, não interessa o nome que lhe damos, está a mostrar-nos. Agora, ou mudas,
ou mudas de planeta, ou de vida, ou de existência, seja lá o que for. Estas coisas não acontecem por acaso, e nós temos que realmente perceber, pensar um bocadinho, pelo menos, se os nossos filhos, os nossos netos, terão chance de viver como seres alegres, felizes, criativos, com dignidade, com soberania sobre os seus próprios talentos, as suas próprias capacidades e num mundo mais aberto e mais disponível para abarcar o grande potencial que cada ser humano tem para expressar. E que neste mundo pouco expressa ou nada, porque tem um emprego miserável muitas vezes, muito rotinado, e quando eu digo miserável não é no sentido pejorativo que algumas pessoas possam assumir, mas empregos que os fazem, que os mantêm a fazer as mesmas rotinas a vida toda. Famílias e relacionamentos que estão presos em padrões repetitivos, sempre iguais e infelizes, e assim sucessivamente. Há mais para viver e o ser humano chegou à altura em que tem o direito de reclamar isso para si próprio. Quem estiver disponível para o fazer neste momento. E este é um projeto de grande transformação interior. Não é que já não exista em muitas pessoas, milhares e milhares já existe, mas é preciso cada vez maior número de pessoas e irmos cada vez mais longe na expansão da nossa consciência, para percebermos algumas coisas muito simples. Por exemplo, agora na pandemia, estamos todos muito virados para a ideia de que temos que ajudar. É um facto. Muitas pessoas precisam urgentemente de ajuda, em muitos níveis, mas sobretudo para comer, para ter comida, para poder sobreviver a níveis mínimos, sem dúvida. É preciso ajudar noutros níveis, na saúde, noutros níveis na contribuição de alimentos, noutros, enfim, nos vários contextos que nós encontramos. Mas as pessoas estão muito focadas nesse tipo de ajuda. E há uma ajuda que é muito maior do que isso tudo, não impede isso, mas que não devia ser, esta devia ser secundária relativamente a esta outra prioritária, que é a consciência que nós precisávamos ou precisamos de ter, que tudo o que existe no mundo lá fora está à nossa espera para poder deixar de existir. Porque vem do coletivo e quando o nosso mundo se desprendeu do coletivo, no sentido do apego, ele também plantou, a nossa consciência planta nesse coletivo uma nova possibilidade. E quanto mais novas possibilidades existirem no coletivo, e não é preciso muitas, porque a luz desfaz a escuridão muito rapidamente. Quanto mais luz existir, menos necessidade de socorrer outros existe, porque menos eles estão sujeitos ao destino que o coletivo lhes deu nas suas vidas. E é importante que não nos deixemos prender na ideia única de que a nossa ajuda deve ser ajudar, comprar comida ou distribuir comida ou socorrer alguém que está com frio. Tudo bem, se for esse o nosso apelo, muito bem. Mas há uma outra parte que é o que é que de mim para mim existe que se eu eliminar, abre uma luz no coletivo. Cada um é um agente brutalmente poderoso de transformação do coletivo.
Pensamos que somos só uma pessoa e o coletivo são milhões. Mas lembremos-nos outra vez de quantos indivíduos eram só um indivíduo e através da sua mudança, tanta mudança aconteceu num coletivo. Cada um de nós é o agente transformador e redentor desse coletivo que atualmente existe. Quando eu vejo um pobre, uma pessoa infeliz, uma pessoa doente, uma pessoa carente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar em mim aquilo que eu vejo lá fora e vem ter a mim, é uma chamada de atenção para eu olhar e ver o que tenho em mim. E de alguma forma, essa circunstância ou pessoa veio a mim para me lembrar daquilo que eu em mim posso escolher libertar. Eu sei que isto pode puxar aqui um bocadinho a corda para algumas pessoas, mas nós somos tão poderosos que não temos a noção de que uma mudança profunda em nós liberta milhões de pessoas. Porque a força da consciência é tão maior que as nuvens que a mente cria. Não tem nem comparação. Pensar em nós como seres transformadores, seres, na verdade, seres divinos, seres conscientes, capazes de, com a sua presença, alterar a realidade de outras pessoas, desligando-as do coletivo. E é para aqui que caminhamos. Para quem quiser. Em vez de estarmos tão concentrados no fazer, a proposta é: vamos nos concentrar no ser que somos, na purificação daquilo que nós precisamos de libertar em nós, enquanto estávamos acolados à mente. Vamos libertar tudo isso em nós e vamos ser a luz, o farol para muitas pessoas, mesmo sem elas nos conhecerem, mesmo sem elas falarem connosco. É preciso uma retaguarda de luz, de faróis, de consciência a acompanhar o que for preciso acontecer no fazer. E essa retaguarda é feita pelos seres que escolhem, neste momento, abrir-se à consciência infinita que são. Não é uma coisa que basta ouvir para acontecer. É preciso ser experienciada e permitida e aberta por dentro. Mas começa por começarmos a perceber as coisas primeiro, a reconhecer as coisas. O primeiro passo é reconhecer que não somos a mente e o corpo. Eles são aspectos que nós temos à disposição da nossa consciência para com eles criarmos uma experiência de vida. E isto é impossível. Quando nós começamos a perceber quem somos e qual é o papel que podemos escolher dar-nos, porque somos soberanos para escolher o papel que quisermos ter, ok? A percepção que tivermos de nós vai influenciar brutalmente a percepção que temos do outro, seja ele quem for. Porque vamos conseguir distinguir entre aquilo que o outro é e aquilo que ele pensa que é. E criar uma ponte, às vezes sem palavras sequer, entre
quem somos e quem sabemos que o outro é. E nessa mudança de percepção, de mentalidade, de realidade interna, iluminamos a possibilidade do outro estar mais perto de se descobrir a si próprio ou de se abrir a isso. Então, a relação que nós temos de nós para nós, de mim para mim, é a chave última, primeira e última, de toda a transformação que nós precisamos fazer. É descobrir a verdade de quem somos. E essa verdade, ao ser reconhecida, aceite, vivenciada, não é só aqui na cabeça, é genuinamente vivenciada, é o suficiente para trazer ao mundo uma grande, grande contribuição. Mas começa sempre e acaba em nós, para cada ser humano. Porque cada ser humano é um universo infinito. Mas não se percebe ainda assim porque acredita que é uma mente e um corpo. E avalia o seu valor e capacidade pelo tamanho do corpo e da mente que tem. O mundo do fazer é o mundo da consequência, digamos. O mundo da manifestação. É já o processo final de um processo. Ok, aconteceu, faz-se, age-se. Mas antes do mundo da manifestação está o mundo da criação. O mundo da percepção, onde tudo começa. E nós estamos tão vocacionados como humanidade para o fazer, 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 que nos esquecemos que essa outra parte, antes da manifestação, está entregue a meia dúzia de poderes que depois usam esse fazer, 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 fazer em seu proveito. Onde não se quer nos dão e esse hipnotismo é de tal forma poderoso que esquecemos ainda mais o ser que somos. Então o ser humano está completamente separado e fragmentado dentro de si próprio, de uma forma muito dramaticamente agressiva e brutal, porque deixou de ter contacto com a sua essência, com a sua natureza espiritual, com a sua consciência profunda. Cada vez mais, ao longo dos séculos, sobretudo no último século, foi-se descolando cada vez mais de si para estar disponível à mercê do fazer, 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 fazer e de tudo aquilo que o fazer lhe dá. E o obriga também. Então, este regresso a nós pressupõe um certo desligar um pouquinho mais desse fazer tão intenso e dar um tempo mais a este ser que no fundo está presente com o fazer, mas não está omitido nem esquecido. Ele tem o papel principal. Porque é aí que nós vamos contrabalançar o fazer com o ser, sendo que o ser é sempre prioritário, porque o fazer o saber é o criador e o fazer é o que desfruta depois daquilo que foi criado. Então, cada vez que nós percebemos quem somos, eu, de mim para mim, mudamos a perspectiva que temos do outro. Ao mudarmos a perspectiva que temos do outro, ele muda a perspectiva que tem de nós. Porque quando eu mudo a perspectiva que tenho do outro, eu estabeleço uma relação com o outro, não visível muitas vezes, a um nível da minha consciência com a consciência do outro, e a consciência do outro acorda para responder à minha consciência. E as duas se
comunicam em completa harmonia. Então, quando eu mudo a percepção do outro, eu mudo a possibilidade de o outro poder mudar, aceitar essa abertura de consciência no seu livre-arbítrio. Mas basta uma pessoa, basta um eu, mudando a perspectiva de milhares de pessoas, centenas, dezenas, não importa, porque é tudo cá dentro, e veja a mudança que isso dá. Porque a realidade em que vivemos é uma realidade que só existe dentro da nossa cabecinha, isto é, da nossa mente. Porque a realidade não é o que acontece. A realidade é o que é criado. Depois manifesta-se. E é aqui que está outro grande ponto. A realidade humana não é o que acontece com os seres humanos. A realidade humana é o que o ser humano, na sua cabecinha tão fechadinha e tão contraidinha, cria. Que não é nada quase. E deixa aqueles que criam dominar toda a cena. E eles criam porque nós nos omitimos de criar a nossa própria realidade ao nível individual. E assim como, quando estamos com uma cabecinha muito pequenina, no sentido de consciência contraída, estamos à procura de um pai, de uma mãe, de um líder, de um chefe, de um patrão, de alguém que tome conta de nós. E como a nossa consciência está tão dependente e tão contraidinha, outros que querem ter consciência, têm uma consciência de dominar, influenciam e atraem a si aqueles que querem ser dominados. E muitas das pessoas que se deixam dominar recebem isso do coletivo que programa milhões de mentes. E quanto mais coletivo há de dominação e de subjugação, maior as assimetrias, porque se reforçam constantemente com cada dia, cada experiência, cada momento experiencial dos seres humanos que recebem e vivem essas experiências. Então não é o mundo que é mau. Não são os outros que são maus. É tempo de nós começarmos a pensar o que é que existe nesta mente que me serve, que eu nem sei, mas que quero tomar consciência para eu, consciência soberana, decidir o que faço com ela. E isso posso-vos garantir, é totalmente alterável. E há muitas pessoas que estão aqui presentes que já o fazem. E sabem que é isso. Agora, é uma escolha. E é se houver uma missão, essa é a nossa missão e o nosso propósito. Neste momento, para quem escolher isso, torna-se um propósito. A sua própria liberdade. De quê? Liberdade da experiência humana tal como ela está a ser vivida. Liberdade de não ter mais que estar sujeito a esse coletivo, não ter mais que viver dentro desse esquema de hábitos e crenças e limitações e sofrimentos e no fundo, e tristezas e mágoas e culpas e medos. Liberdade disso tudo significa estar pronto para ser admitido, agora é poeticamente dito, admitido na nova terra, na terra onde cada ser humano acordou para a sua excelência,
para a sua criação fantástica, poderosa, divina, maravilhosa. E ela vai começar a cada dia, à medida que nós vamos fazendo esta transição entre mundos. O mundo da consciência contraída, agarrada à mente, e o mundo da consciência que está consciente de si mesma, livre e aberta. A consciência, quando está consciencializada, presente, desfaz qualquer nuvem que a mente coletiva ou individual tenha criado. Em instantes. Existem 2 mundos paralelos. E nós não sabemos disso, na maioria das vezes. Há um mundo visto pelos olhos da mente e do coletivo, que esse todos conhecemos. É o único que nos parece bem real, bem verdadeiro, porque é aquilo com o qual nós lidamos todos os dias e sentimos-lo na pele. E depois há um outro mundo, exatamente no mesmo sítio e nas mesmas circunstâncias, com uma natureza completamente diferente. É como se fossem 2 mundos e um tapa o outro. Isto é, na verdade, o mundo da consciência nunca interfere com o mundo mental, com esse mundo fechadinho em que vivemos. Enquanto não for uma escolha de livre-arbítrio nossa. Podemos continuar a ver, olhar para as situações como olhamos, ou podemos olhar para as situações pelos olhos da consciência. E automaticamente aquilo que estava ali na nossa percepção desaparece. E muda para uma percepção completamente nova e diferente. Desfaz as nuvens criadas pela percepção da mente. Por detrás, eu digo por detrás porque é uma força de expressão e é uma imagem para poder dizer, mas é aquilo que me vem. Por detrás de cada percepção que cada pessoa tem, criada pela mente e pelas limitações e condicionamentos da mente, existe uma outra percepção livre, bonita, que não tem nada a ver com aquilo que nós víamos anteriormente. E isso pode acontecer em segundos. 1 minuto, talvez, com exercícios que fazemos. E assim nós percebemos, quando começamos a fazer isso, que quando aplicamos, quando nos tornamos a consciência da consciência, eu estou consciente de que estou consciente sobre qualquer coisa e observo essa consciência em consciência, aquilo que eu começo a observar vai se desfazendo, porque era uma criação ilusória da mente. É ilusória porque é que dizemos que as construções da mente são ilusórias? Porque elas são criadas por filtros temporários de coisas que não são senão a projeção de pontos de vista e imagens e experiências do passado, mas são coisas voláteis que podem desfazer-se, ao passo que a consciência jamais se desfará. E a percepção que a consciência vê, além, muito além daquilo que nós estávamos a ver, nunca é diferente e nunca se desfaz. É a natureza da criação e da realidade, para além daquilo que a mente imagina, cria e faz aquele castelo como realidade sua.
Todos sabemos que já tivemos muitas circunstâncias em que olhámos para uma coisa e parecia mesmo que aquilo era como nós estávamos a ver. É de caras, está ali, está escrito ali, vê-se logo que é aquilo. E, no entanto, há outra pessoa que chega e diz: epá, desculpa, mas eu não vejo as coisas por esse ponto de vista. Para mim isso não me dá a mesma percepção. E nós ficamos muito enganados, muito irritados, porque está na cara que aquilo é assim. E não temos a consciência de que aquilo que cada um vê é uma invenção da sua mente, dentro dos meios de informação, da qualidade de informação, da qualidade experiencial que existe, das associações, dos arquivos que existem. Não percebemos que isso é só real para aquela pessoa. Mas é real enquanto esses mecanismos associativos e essa informação existir lá. Porque no momento em que nós alteramos ou desfazemos estados emocionais ou perspectivas, automaticamente aquilo desapareceu e a percepção é outra. Então, as coisas não têm significado próprio. Elas são apenas motes neutros para que cada ser humano olhe para isso e crie a sua própria realidade. Que pode ser muitas vezes parecida com a dos outros, porque a maneira como nós criamos a nossa realidade não é pela consciência, mas pela mente humana, ainda muito debaixo da influência coletiva e dos seus mecanismos de funcionamento, que é uma outra secção que agora não daria tempo para explicar aqui. Então, a mente humana está programada para permitir que cada um possa criar uma experiência sua com parâmetros seus, únicos, sobre seja o que for. É parecida com outros porque muitos desses parâmetros são recebidos da mesma fonte, do coletivo. Ou do coletivo geral, ou do coletivo familiar, ou da cultura, ou da religião, ou, enfim, do país, enfim, dos vários coletivos onde estamos inseridos. E, portanto, sendo assim, nós acreditamos que a realidade que uma pessoa vê é igual a todos. E não é. Mesmo usando as mesmas palavras, mesmo usando as mesmas ideias, internamente a configuração da experiência é única. Isto é assim na mente e é assim em tudo. Exceto que quando nós curamos as nossas percepções das limitações da mente, vemos percepções de coisas que nunca pensávamos sequer perceber que existiam, ou a maneira de olhar para aquilo que fosse uma coisa como nós estamos a olhar agora. Porque existe um outro mundo de criação a acompanhar uma outra consciência. Ver pela consciência é um mundo, ver pela mente dualista humana é outro. Mas os factos ou os objetos são os mesmos. Então, é possível perceber que nós podemos alterar a nossa realidade mudando aquilo que cria a realidade dentro de nós e não querer manter uma realidade igual ao outro e se deixar hipnotizar por uma onda de mesmice que nos retira toda a capacidade de intervir como seres criadores e seres únicos. Que é o que acontece em larga medida agora. Os tempos correm. Portanto, ao reconhecermos quem somos, e não basta ouvir, começa por aí, mas depois é preciso ter a experiência disso e praticá-la. Ao reconhecermos quem somos, ou pelo menos o que não somos, e depois conseguimos perceber que esta transição vai acontecendo, deixamos de sentir menos o que sentíamos e passamos a sentir às vezes mais aquilo que nem tínhamos pensado que éramos,
Portanto, entre a mente e a consciência, oscilamos entre mundos. Umas vezes vemos com os olhos da mente, outras vezes vemos com os olhos da consciência. E assim vamos fazendo uma ponte dentro de nós entre o desmame do coletivo e desta habituação mental que temos e a abertura e o acordar da consciência à medida que lhe vamos dando atenção e vamos permitindo que ela se expanda. E à medida que a nossa consciência expande, mais potenciais criadores começam a estar no nosso horizonte. E esses potenciais criadores podem mostrar-nos possibilidades que nunca conseguíamos sequer imaginar ou achar possíveis dentro dos potenciais da mente e da sua pequena consciência. A criação é como se fosse um holofote enorme de consciência. A consciência tem um holofote enorme, assim é que é melhor. É o holofote de todos os potenciais, de tudo o que alguma vez pode vir a ser vivido, manifestado e sentido, ou experienciado. É infinito. Mas imaginem isso como um holofote, um sol infinito. Quando nós usamos muito pouco da nossa consciência, é como se esse holofote fosse abafado e nós só conseguíssemos ver através de um tubinho pequenino. Então, tudo o que é possível ver através desse foco muito pequenino e muito estreito e limitado de consciência, os potenciais de possibilidades admitidas, percebidas ou que chegam a nós, respondem ao nível de consciência que nós temos, com os quais nós vemos isso. Se temos uma consciência limitada, as coisas que nós aprendemos e vemos e inventamos têm o tamanho da nossa consciência. Aquilo que a nossa consciência consegue abarcar, mesmo ao nível da mente. Porque é muito limitado. Agora, quando a nossa consciência abre, aquilo que nem era imaginado, é mostrado através de um tubo maior, mais largo. E aqui diz, isto, olha aquilo, olha não sei o quê, isto vai acontecendo, isto vai se tornando viável, vai aparecendo, as coisas vão se compondo de outra maneira, as coisas vão, coisa diferente, coisa nova, ok? E vamos abrindo a capacidade de criar em mais desfrute e em mais qualidade, muito mais qualidade. E à medida que a consciência expande mais um pouco, vamos abrindo mais um pouco e mais potenciais e mais criatividade, mas coisas que não é criar mais do mesmo que já conhecemos. São potenciais de algo desconhecido. Na verdade, ao longo dos séculos fizemos um bocadinho isso. Há coisas que hoje são possíveis que há 1000 anos eram inconcebíveis. É que o tubinho foi aumentando um bocadinho ao longo de séculos e milénios. Agora estamos numa altura em que acabou o jogo. Agora o jogo está tão perigoso, com o desnível entre o fazer e o ser, que agora é preciso equilibrar as coisas. E agora é preciso mesmo desfazer o fazer desses potenciais para deshipnotizar as pessoas e as colocar num estado em que diz: vamos começar de novo? O que é possível? E deixarem de estar tão apegadas àquilo que era normal. Aliás, isso já aconteceu várias vezes na Terra. Por exemplo, depois de grandes guerras, em que os países alguns dos países ficam muito destruídos, tudo acaba, é quando o ser humano consegue ter perdido todas as memórias e todas as coisas que tinha, todas as relações que tinha com isto, com aquilo, com o outro, de repente diz, ok, acabou tudo. Vamos começar. E esse vamos começar abriu a consciência. Saiu do normal e da mesmice. E abriu um foco para possibilidades diferentes. Mas enquanto estamos agarrados àquilo que existe, não queremos abrir mão disso porque deixa estar que está bem.
ou isso é muito complicado, isso não vai ser assim, isso vai ser difícil, e vamos ficando confinados. E é aí que nessa altura é preciso evoluir e abrir mais, porque o nosso destino é regressar ao êxtase da criação suprema. E já tivemos muito tempo de criação super limitada, andando muito devagarinho nessa expansão. Agora está um tsunami aí, que nos vai levar até onde nós conseguirmos ir. Mas certamente vai abrir muito mais. E vamos arregaçar todas as mangas no final desta coisa e até mesmo durante, e dizer, bom, se não é assim, há de ser de outra maneira, que venha outro potencial. E há maneiras de nós nos abrirmos a isso e trabalharmos. Eu estou aqui agora a fazer só um embasamento teórico. Ok, mas há formas depois de trabalharmos estas coisas todas. Então, estas noções são essenciais para nós conseguirmos perceber onde estamos, o que estamos a viver, ter uma outra perspectiva do significado disto, ok? E percebermos que há alternativas que estão à nossa espera, mas que não são alternativas dentro do mesmo, são alternativas dentro de nós. Lembrar mais a verdade sobre quem somos. Não teoricamente, mas experiencialmente e consciencialmente. E assim termino esta parte. Gostava de saber se há perguntas para poder esclarecer ou complementar em relação às vossas questões.